Velho, quando inventa moda é uma coisa, chega em casa todo cheio de zika, alergia, né? Mas, né, olhando o cabelo que eu vou fazer hoje, que tá pedindo arrego, eu selo, lavo no mesmo dia, 2 vezes ao dia. Então foi um milagre, mas dá 2 meses, menos de 2 meses, como tá cortando direto para trocar o cabelo preto, tá uma ziquezira. Hoje vai ter que tesourar, vou tentar deixar um pouquinho mais atrás, só que lavei direto, o bichinho já tava rabiolando aqui, tinha tentado largar uma parte maiorzinha aqui, se bobear eu vou arrancando os pedaços quase que direto, eu sou brinquedo não. Aí passou por tonalizante, eu teria que pintar essa bolinhazinha, mas primeiro vai selar, cortar o cabelo, olha como ainda tem restos do cabelo preto, mas como que a cor tá mudando, para depois quando ele tiver só no tonalizante, eu vou fazer com a Jo hoje, aí eu vou abrir umas mechinhas, né? Aí eu fiz a sobrancelha, né? Já é uma idade que o emagrecer mostrou, inclusive o engordar que estava tenebroso. Eu tenho uma alergia aqui que eu tenho que saber lidar com ela, que às vezes ela tá borrada de batom, não é. É uma alergia de despigmentação. Na época eu fazia muito bronzeamento, eu nunca fui de usar muito filtro, deixava vencer. Mas a pele, às vezes tem algum lugar que o tegumento dá uma sofrência, eu não posso usar abrasivo, adstringente, filtro solar, dependendo, comprei muito bom, no lugar começou a dar aquelas casquinhas que parece, sabe-se Deus o quê? Fala, o sexo tava bom, falou, né? O pessoal sacaneia pra caramba. Se tiver sozinho ou acompanhado, me sacaneiam, porque, na verdade, né, que é barba, pelo, encostar em alguém, ou nem encostar em ninguém, ainda você, né, que o pessoal ri comigo. Aí ficou uma espécie de, passa uma pomada ao longo do tempo, aí dieta, rotina, um monte de coisa, se revirar o rosto, é meio insensível, eu tenho que usar travesseiros de malha, com fronha de malha, mas meu tecido e minha cicatrização é algo de outro mundo. Eu tenho uma falha quando você já tem tatuagem, essas coisas você não usa tanta, né? Não pode sair usando tatuagem facilmente quando tem muitas rugas, tatuagem, maquiagem, né? Eu, ao longo do tempo, uma mancha se tornou expressiva. Eu tinha uma alergia no passado aqui. E quando eu fiz muito bronzeamento artificial no passado, num tempo tal, essa marca ficou um diferencial. Eu falei, gente, será que tem a ver com essa bolinha aqui em cima? Alguma coisa cerebral ou da idade mesmo, que reflete um trem aqui? Eu achava, né? Aí eu fiz ontem tentando aliviar a tortura de eu falar, né? Ainda que quando eu coloquei aparelho, eu falei, falta um pedaço de boca, eu sou meio leporina, falo repuxando inteira, tem uma falta aqui, eu nunca botaria o bocão, mas eu preencheria, e se eu cuidasse do rosto inteiro, que a gente ao longo do tempo faz tanta careta trabalhando com muita aula, falação o tempo todo, e era muito esforço físico, estica o tempo todo, eu consegui ganhar pele, mas não engordar muito, isso aqui ficou bem sacrificado, né? Numa vez eu experimentei o Botox, uma vez eu experimentei preenchimento, né, em dieta, quanto que aquilo fica no rosto, no corpo. Troquei em serviço de personal na época com uma dermato, ela era da área de medicina, mas aí eu percebi que, né, avaliando o custo-benefício de você colocar numa folha, mas tem tempo isso, né? Eu, de fato, o bom pra mim é operar as pálpebras, que o médico exigiu que eu fizesse, e poder ainda, olha que seria diferença que seria, sendo que eu já vou para 50 anos. Tem coisa que não é só, né, avaliar o custo-benefício, seria um processo cirúrgico, adquirir muitas, né, uma linha absurdamente expressiva, que é alguns preenchimentos de correção, a gente fala alivia ou alivia, né, tenho linhas enormes, ganhei um colar enorme, e eu espremia a cara, tinha mania de cutucar puxando a pele para frente. Aí deita de lado assim, você vê aquele rosto solto que teria que amarrar aquilo tudo assim, era o melhor que resolvia, né, porque num dado momento segura e alivia a pele e economiza adquirir um corte, uma dobradura muito grande aqui, que eu dependeria de Botox para fazer essa manutenção aqui, levantar as sobrancelhas um pouco aqui, aliviar só um pouco essa suspensão. No passado eu fiz aquele preenchimento assim, o Botox todo. Aí eu acabei de fazer a tatuagem, minha boca é a tatuagem, eu já tatuei a boca inteira, na membrana não pega tanto, mas eu aliviei o desenho fazendo mais boca, fazendo mais por fora, depois descasca, fica mais clarinho, mas tentando corrigir tantas vezes que já fez boca, vai despigmentando, você mexe no desenho, depois você pega, aquilo vai saindo diferente, vai ficando, vocês me viram gravando vídeo de qualquer modo, com a boca meio, né, toda mostrando mesmo como eu sou. Mas aí eu, né, ao longo do tempo eu mudei, era mais cerradinho isso aqui, eu comecei com a dermopigmentação,
o semblante vai mudando, você vai mexendo no desenho, vai alargando, tinha aqueles pelos que ficavam só num lugar, eu decidi tirar os pelos que nem crescem mais de tanta agulhada que eu já tomei, mas eu fazia a dermopigmentação e aquilo também fazia na época muito bronzeamento e minha pele trocava coraça, clareava muito fácil. Cheguei a fazer fio a fio, não ficava facilmente, ficou lindo na época. Cheguei a jogar laser para clarear e tentar jogar o fio a fio, ficou muito sensível. Não recomendo a ninguém. Aí decidi voltar para tinta. Aí depois decidi mexer no desenho. Eu aumentei o desenho. Hoje olho para trás, não gosto daquele desenho. É uma sobrancelha mais grossa, é uma tatuagem no rosto, mas é a minha marca. Eu tenho várias tatuagens. Aí o Lucas aí com a gente. E adorei, entendeu? Ele fez um contorno e uma vez eu fiz só um contorno para reforçar a linha e deixei por dentro mais claro, mesmo que foi cerrado igual, achei super legal, e essa vez eu tive que fazer ela toda. Também adorei, adoro. Num dado momento eu usava cílios, agora do jeito que tá não combina, tem que saber usar, cheguei experimentando vários tamanhos, mas eu não trabalharia com isso mais. Meus pelinhos são fininhos, e quando você tira, né, daquela coisa de você ter que ajustar a visão, parece que tinha uma janela, né? Eu experimentei também para pessoas que faziam muito bem, quando eu morava em Aracruz. Experimentei os maiores, o degradê eu fazia com a Tamires, que lavava a cabeça, era colocado com uma delicadeza, durava mais que mês. Eles, depois de mês que começava a sair distribuído, era um negócio muito de outro mundo. Peguei aquela época que eu colocava uns tufinhos, falava que era fio a fio, não era, que dava uma certa alergiazinha, tinha uma cola, não gostei daquilo. Aí depois fiquei um tempo usando, mas depois eu não usaria diariamente não. Mas eu acho muito bonito. E quem tem tatuagem, essas coisas, né, você tem que buscar uma... A gente vira um travesti experimentando algumas coisas, ainda que não seja. Quando você tem tatuagem, quando você tem músculos, assim é apontado muitas vezes, ainda que eu não me importe. Eu gosto de avaliar esses campos estéticos e o muito gorda que eu já mostrei, como muito magra, que às vezes depende de você falar, tá doente? Não, tô doente, eu tô tentando limpar depósitos de gordura e pagar o preço por isso e depois carboidratar e ver o que fica. Então ao longo do tempo eu tenho muita experiência com isso. Então, né, eu tentei fazer o contorno, da outra vez ele tinha feito, eu falei, puxa mais aqui, eu tava já falando toda torta, vou lá, combinei com ele, tentei melhorar o máximo o desenho. Você pode ver que eu falo meio torto, eu tenho arcada, quando eu botei o aparelho ele tinha um dentinho assim, um meio tortinho que sempre fica, mas os dentes estão alinhados. Fiz um clareamento que ele é suficiente, minha dentição, fiz com a Samara, ela é maravilhosa. A aluna também ali com a gente, né? Ela é da área, né? Ela é dentista, ela é de toda essa área, ela trabalha com botox, com todas as coisas assim, né? De cuidados, inclusive. E meus dentes são muito sensíveis, depois de eu tirar o aparelho, você inclina, mexe com as raízes, aí tem algumas retrações. Ela faz uma proteção espetacular, mas minha dentista é mais amarelada, eu prefiro uma carga forte, mas quis parar por isso, porque eu tenho retrações e ela faz um cuidado extraordinário com as raízes, tá? Que se eu tivesse feito um negócio daquilo sozinha, no outro dia iria me internar. Eu falei, tanto tempo, eu já fiz com plaquinha uma vez, ficou super branco, fiz de laser, não gostei. Aí ela, vão fazer no consultório que eu protejo isso daí. Só que eu tomo açaí, eu gosto de cappuccino, né? Ainda que eu tenho que usar Sensodyne sempre. Mas eu não sou bicho de criar solto, não. Aí tirou o aparelho, nem coloquei contenção nem nada, meus dentes ficam no lugar certinho. Mas eu tinha tido um problema, o único dente, parece que eu tive que sentir algumas dores ao longo do tempo. Obriguei um médico, fazendo uma dentista, vamos fazer a raiz de um canal. Eu não pego anestesia fácil, convenci a pessoa de arrancar o dente. Esse dente tem aproveitamento, esse dente vai sair na minha boca nessa vida, tira essa porra. Consultei, moça, eu vou implantar, tal. Vou plantar, morro de medo de implantar dente. Aí, né, aí eu vazei. Depois convenci a pessoa a botar um aparelho falando que eu ia implantar. Que eu queria, eu morria de medo, eu tenho pavor. A corrente elétrica de sensibilidade, eu tomei pavor quando eu tirei os 4 sisos. Eu tive uma parestesia, tirei tudo de uma vez só e deixou o perigoso por último. Se tivesse mexido nele primeiro, eu nunca mais ia tirar, não cabia. Sabe que aquela coisa inflama a gengiva. Minha antiga aluna, que teve até esses dias aqui na academia, que era de Vitória lá, ela, Thaís, ela tirou tudo de uma vez só e o último demorou 1h45. Não tinha onde mais caber anestesia e teve que colocar, dar uma pegada num resto de pedaço de dente que estava quebrando perto do nervo. Deu um choque, aquilo parecia que deu um choque na minha cabeça.
Aí você fica um tempo meio que babando, aí teve que aplicar uns lasers específicos, e eu, tira essa porra, chorando, porque tinha que terminar. Ainda bem que ela conseguiu tirar tudo de uma vez só, e depois você fica com aquela coisa querendo morder, querendo comer, igual quando eu apertava o aparelho. Tá de comer carne, comer comida para compensar, então eu usei o aparelho um bom tempo. Aí equilibrei o buraco do dente para lá e para cá, menos um dente, mas eu não queria implantar. Não sei que um dia precisasse de implantar um dente ou uma coisa na frente, fazer um canal, espero que não. Tudo diz que eu tenho que ter muito cuidado. Então o aparelho pode ser muito bom para casos muito graves e cada coisa no seu lugar. Eu peguei aquele tempo da coroa, daqueles ferrinhos, mas vou ser muito sincero com vocês, raízes, não sei se é só comigo, mas tem que ter um cuidado, porque senão você fica sem dente. E tal de coisa, de botar coisa na boca para ficar o dente muito branco, para ter que ficar danificando o dente, se tornar abrasivo, por forma nenhuma, de forma alguma eu faria isso, danificar dente sem necessidade. Então a gente fez um limite e tal, né? Mas minha dentição é assim mesmo. Alinhei na época que eu queria alinhar, nunca fui de ter dente muito torto, isso e aquilo, mas ao longo do tempo eu sentia, no dia mais de um jeito, no dia mais do outro, não tinha arcada cruzada, nem bruxismo, não tinha nada dessas coisas, mas eu comecei a ficar muito forte, malhar na época, eu estourava placas de silicone, colocava placas, essa de acrílico, você não vai estourar, pô! Aí depois você fica assim, ó, consegui ajustar isso daí, tanto que é muito difícil mexer em obturação minha. Tinha aquela época que colocava aquelas obturações em alguns dentes maiores, em que seja mais rasa, escuras, eu falava que aquilo dava choque na minha boca. Botou tudo clarinho, que eles falam que são mais fracas, né? Mas eu tenho retrações, tem que controlar isso, tem determinadas frutas que eu não posso comer. Pegar um abacaxi, pegar um cajá, fico com olhão, come demais coisa com fibra, uma goiaba ou isso, vai mordendo, e chega um horário que aquilo não funciona pra mim. Então eu tenho que ter umas tretas de multivitamínico, algumas coisas compensatórias ao longo do tempo, porque eu não posso sair mastigando fruta ácido demais, depende da fruta, depende do que eu combino. Então tem muita treta a compartilhar que eu vim questionando, estudando, o que é o desgaste sensorial em totalidade, que atividades desnecessárias também te levam a mais gastos higienizando, degenerando, estimulando reparação e não necessariamente, tudo tem um gasto, isso leva a algum estresse, não cansar tanto, avaliar todas essas coisas tem a ver com a periodização, como você vê o aluno, o que ele incomoda, os gastos totais sobre alimentação, suplementação, a gente questiona condições cotidianas, gastos, as relações de higiene, de tratamentos, como elas transitam, harmonizações totais, modas e não necessariamente necessidades, como a gente sobrevive ao longo do tempo, entre temperaturas, entre estações, entre atividades, entre o que a vida convida a viver. Mas dizer que minha sobrancelha é isso mesmo, ainda tem uma sessão com ele para retomar umas coisas nas costas, ele é ótimo, o preço dele é muito bom, ele ajustou umas tatuagens, os detalhes das outras tatuagens, mas estava no limite da dor, que passa a se tornar mais sensível para mim, fazer muita coisa. Boca eu não acho que dói assim, mas eu já mexi várias vezes, dói um pouco, mas é totalmente suportável. Sobrancelha também, mas depois do laser virou um negócio de ser muito sensível. Então é uma coisa que você dá para fazer isso aqui, o bom é não fazer mais nada no dia. Eu ainda mexi nas duas, no punho, com os detalhezinhos no pé, aqui do lado. Aí eu tenho uma para mexer mês que vem com ele no raio das costas, ver se vai precisar alguma coisinha aqui. Uma que é com detalhe azul, só porque tem muito tempo, não tem interesse em fazer mais tatuagem. Eu não tenho essa coisa, é vício, tem que fazer tantas. Eu escolhi tantas, eu queria. Eu achava que falta o adereço, aqui falta isso, eu quero fazer assim. Eu gosto desse filme, eu gosto disso, eu gosto daquilo, né? E decidi fazer, não tenho arrependimento algum de nada disso, porra nenhuma. Gostei, aí ficar essas tatuagens são mais agressivas ou são um efeito mais caseiros, mas eu gosto assim. Se isso tem um histórico assim, e isso me atrai assim, eu gosto do efeito mais preto e branco, ou mais umas coisas assim, ainda que algumas tenham algumas coresinhas, eu gosto. Então eu gostei muito, ele e a esposa dele, harmonizaram esse meiozinho, eu vim pra casa, passei caneta, passei lápis, aí cheguei lá, aí eu não tava conseguindo, eu tinha passado o batom, tava oleoso aqui, não tava acertando esse meio. Ele falou, ajuda nesse design, ela veio e ajudou para fazer um efeito, cresceu mais em volta, fazer uma coisa mais boca, que eu filmando de alguns lugares, parece que falta pedaço de boca, ó.
vai tentando todas as formas de nunca ter que tomar uma agulhada dentro da boca, para tipo, né? Eu sou toda torta de um lado e do outro, até que ponto ao longo do tempo eu tive hipertrofia cardíaca, eu não sei. Eu tenho desvio de septo, eu por dinheiro algum eu operaria nariz para ficar com aquelas coisas e é só por dentro, mas isso trouxe um sistema ventilatório diferente. Quando tá ficando problema de vista, questionando os lados, ainda que meu corpo seja um milagre, né? Que eu nasci, operei uma orelha no passado que foi de abana, eu falava, ai só Deus. Ninguém me sacaneava tanto, mas tinha um amigo que me sacaneava na escola, Spock, ai sou filho da puta. Ele era um irmão de um funcionário do meu pai, ele era o Nelsino, eu sou filha da puta. Ele Spock, o vadio. Aí não tem quando você quer arrumar aquele cabelo lambido e a orelha parte no meio? Ai, quando eu botei peito eu operei a orelha, mas uma é chapoca, toda assimétrica, eu sou cheia de assimetrias, rugas né, as mãos cheias de muita flexão na ponta dos pés, muito manejo de carga e dormindo assim. Se arrancasse a pele dos dedos, tenebrosa, um torto de... Tive alergias quando eu era criança também, torto de escrever. E as articulações usam todas essas peles. Minhas mãos e pés não são nenhum, né? Eu já cutucava de, eu sou perigo. E o que era ao longo do tempo? Dieta, questionar muita coisa, tem muita coisa a compartilhar sobre essas minuciosidades para ajudar as pessoas, ainda que as coisas sejam avançadas, tem várias opções, mas o que é você botar na ponta do lápis, entender o popular, o que é o elitizado e não necessariamente, sobre tratamentos, até que ponto isso vem e vai, preços, oferta, procura, aonde a coisa entra com matérias-primas variadas, quando a gente vai consultar ou buscar algumas correções perante a atividade, desgaste de atividade ou da vida como em totalidade, né? Então, quer dizer, chega ao longo do tempo, até um cabelinho no nariz, eu fico meio branquinho, meu caralho. Aí, eu também já fiz um laser, eu nunca fui de ter bigodinho, de nada disso. Aí eu acho que eu ajudei a dar uma queimadinha aqui uma vez, saiu um cabelinho aqui, eu falei, ah, merda. Mas eu tenho uma cicatrização muito boa mesmo. Eu sou, sei lá, eu sou muito branca. Mesmo assim, a minha, eu clareio, volto à questão, tem uma cicatrização, raramente fico doente, muito boa. Meu cabelo é muito fino, né? Tem um histórico também de muita coisa a compartilhar com o cabelo, como eu vejo, mas eu já trabalhei careca, já trabalhei... Né, meu cabelo tem que ser um cuidado para botar cor clara, para manter um tom bom. Fico querendo lavar com anticaspa para deixar a raiz sempre limpinha e não dar ziquezira, né? Mas meu cabelo acobreado fica bom em mechinha, porque joga um papel ou isso e aquilo, por mais que a pessoa, né, sabe que depois de um tempo loiro as raízes vão se cansando. Muitas cabeleireiras falam que, né, é pagar para danificar. A gente muda, dá uma iluminada. Mas eu gosto de vários tons de cabelo, já tive cabelo vermelho, cabelo muito loiro, cabelo fogo, cabelo muito preto, não queria sair do preto nunca, mas aí depois fui avaliando a relação da sobrancelha, entre mega ré, entre raiz, entre selagem. Eu tenho muita experiência e trabalhei com muitos alunos cabeleireiros de vários lugares, da área estética de vários lugares. Então eu, né, ainda no meu rosto eu fico avaliando um paliativo de esticar. Evitar isso aqui seria um paliativo, não ficar tão sacrificante isso aqui. Não gastaria dinheiro à toa com algumas coisas, mas o meu rosto requer. Nunca colocaria fio, fiquei acompanhando questionamentos de várias alunas. O que seria, né, corrigir isso aqui um pouco. Bom mesmo era evitar algumas coisas. Ao longo do tempo parece que alguns convidam a um facão. E o que é alguma condição de manutenção. De fato, você conseguir isso aqui esticadinho e evitar essa região é interessante, até porque ameniza isso aqui também, né? Então, botox numa região, mas a pessoa fica sempre querendo otimizar, o custo-benefício, fica sempre muita coisa para pagar, né, o preço das coisas e tal. Então, quer dizer, né, a gente vem falando, então, vem daquele tempo que usava leite de colônia ou leite de rosas, mandava usar, ou outros adstringentes, até que põe pomada minâncora, Nivea, o Nivea era muito bom, você passar nessa região, para dar uma umedecida na pele, né? Que às vezes nem precisa de tanto manipulado caro, a gente vai e encosta aquilo. Fez uma vez manipulado no meu cabelo, ficou mais seco, uma coisa tenebrosa. Então algumas coisas populares são boas, às vezes investir em algumas coisas também, né? Mas às vezes depois falando um pouco mais também das minhas experiências de cabelo, só Deus, né? Quando você fica com o músculo aqui não tá bom, e entre mega ré para quem usa ou para quem busca,
ou o que é mesmo, na verdade, algumas experiências em movimento e colocar algumas coisas assim, né? Mas enfim, né? E alimentação adequada é o primeiro recurso, e hidratação para melhorar a pele, a proteína, ver se está comendo a quantidade de minerais adequados. Há quem vá em ortomoleculares ou muitos manipulados isolados e não necessariamente. Eu acompanhei muitas receitas de vários médicos, de vários, a quem vai endócrino, a quem vai em vários tipos de nutrólogos, nutricionistas e tal. Então, ao longo do tempo, a gente vai armazenando informação para compartilhar, como eu também já fiz um mapeamento muito completo com um nutrólogo num tempo muito grande, assim, bem extenso, né? Então, muitas coisas a dizer, e eu também sei fazer um cálculo básico das coisas, né? Então a gente vai sempre estar falando sobre dieta, ou o que é uma multidisciplinar simples, que não cabe a você falar, mas que a carga e você entender o custo de tudo, como cobrar, o seu limite enquanto professor, há um pacote para todo mundo adequar e garantir alunos ao longo do tempo. É um somatório de questões que é interessante, é um atrativo diário de você organizar a sua casa, você trabalhar, se disciplinar, buscar a sua independência, ver quem você é perante todas as relações sociais, de você com você com os outros, dar o valor do trabalho dos outros, buscar o seu valor do trabalho, como otimizar coisas baratas ao longo do tempo. Umedece, quer lavar a cabeça com detergente, não mata ninguém, não mata. Tem coisas, se você conversar com alguns em custo-benefício de tudo, situações que nos convidam a entender o limite das coisas quando falta de repente. Pega um condicionador, passa na região dos abdutores, na perna, antes de passar uma lâmina ou qualquer coisa, independente de laser, isso e aquilo. Tem coisa que não, jogar fora, eu não uso isso, passo condicionador, todo mundo fala que tem que passar, fica igual uma galinha molhada daqui a pouco. Tinha momento que não era isso, tinha momento que era assim, igual ficar busuntada de creme nas costas, não gosto. Ficar busuntada de óleo no corpo, não gosto. Ainda mais quem tem pelo, faz depilação, depois vem acontecendo um pouquinho essa coisa de arranhar, não gosto. Mas gosto de coisas cheirosas, o horário do creme. Mas a gente em movimento vai questionando muita coisa no dia a dia. A vantagem e o valor dessas coisas, Nivea, aquele Nivea azulzinho é muito bom para muita coisa, você passar no colo. Há quem usa alguns óleos, vaselina, coisas oleosas, oleosidade do cabelo, tem muita coisa, receitinha caseira de muita coisa boa, muita coisa barata. Há quem justifique que é mais oleoso para um, que resseca para outro, né, coisas, né, mas enfim, né, um pouco de questões, mas eu acho que eu amenizei um pouco, ainda falo um pouco puxando assim, só cria isso comigo. Vamos ver depois que descascar, mas fica mais amenizadinho, mas eu gosto assim também. Descasca depois da sobrancelha um pouco, mas eu gosto assim também. E mais leve, para depois botar umas mechinhas, eu gostei demais. A gente mediu de novo, um lado do rosto nunca é igual ao outro. Meus olhos são diferentes, meu nariz, a boca, só, né, danada, né? Deus ajude que eu nunca precise de fazer canal, a dor que eu senti, que é aquilo, Deus que eu nunca preciso implantar. Ai, Deus, minha aluna não briga comigo, não é pavor de dentista, é pavor, ainda que eu já fiz, né? Pra fazer uma limpeza, eu peço cirurgia, eu peço anestesia, eu sou brinquedo, não. Tem gente que malha, quer mastigar, ou mesmo em dieta, compensar, tem que cuidar, é fogo. Às vezes manter um fluxo que não pigmenta, se manda fazer algumas coisas, uns bochechos, uns negócios ao longo do tempo, que tem algumas, né, mas que também deixa os dentes mais escuros, manda a gente avaliar isso e aquilo, né, mas é isso, falando um pouco dessas coisas assim, né, como a gente bota tudo na ponta do lápis, e a gente sabe que quem compra tudo sozinho, ou deveria todo mundo dentro de uma casa ter noção quem é que paga as coisas de higiene são caríssimas, daqui a ponto a pessoa vai equilibrando todas as coisas que precisa comprar, aquele dia que você vai comprar coisa de higiene, é um gastão, as coisas de higiene, você vai comprando as coisas boas, tem que saber olhar o que é bom e barato, o que você não abre mão porque gosta do cheirinho, não necessariamente. Eu já tenho que não usar perfume, que eu jogo ele todo no colo, eu queimo o meu colo nessa região, eu sou fogo. Na época eu fazia bronzeamento, ficar quase que dentro da máquina assim, ó, então eu só piquei igual uma galinha essa região aqui. E tem alguns abrasivos que não funcionam tanto, você alimentando legal, usar uma boa bucha vegetal para se sentir mais limpo e melhorar o processo de cicatrização com a alimentação adequada e suficiente. Lift são vantajosos sobre muita coisa, mas tem pessoas que às vezes reclamam de não ter tanta cicatrização, ou de às vezes não aparecerem manchas, ou fica totalmente sensível, tem que ver se realmente você gosta de sol, como que você protege. Eu não sou a rainha do filtro solar, às vezes eu acho que a gente tem que preservar a temperatura,
Se é para ir pro sol, realmente tem que usar um certo bloqueio. Só daquela que ia pra laje branca e sair toda arriscada, igual a leoa, um negócio indecifrável, de você ficar querendo ficar vermelha cozida ou querer ficar preta, tipo usar fator 2 ou óleo de só Cristo. Aí que levou num dado momento em categoria de pau que eu fazia bronzeamento artificial e tem uns stories para dizer, né? Sobre todas essas tretas, essas coisas que as pessoas pagam, mas enfim, né? Entre cabeça, olhos, né? Nariz, essa relação toda, né? Como que ao longo do tempo a gente vai mostrando. A cara, para quem é professor de educação física, cansa, questiona o que é o tempo de como enxergamos a pessoa, na magreza, na pobreza, a quem justifique beleza e não beleza, deficiência e não deficiência, correções estéticas e não necessariamente. Então eu coloco todas as coisas em pauta, o que são tratamentos que a gente tem que saber dar valor. Ah, é gratuito, é de graça, mas eu questiono muitas coisas. O que é entender o valor da graça, de onde vem, quem é que paga, a responsabilidade das coisas todas. Tudo isso é muito importante e transita dentro das academias de ginástica e musculação. A relação preventiva, estética, paramedicinatória, biologizante, a casa-rua trabalho em totalidade, né? O espaço alto, espaço baixo, catabolismo, anticatabolismo, sobe para ficar mole e volta para poder fazer a hipertrofia, as questões quando a gente coloca o que é, né, o que são as viagens astronautas e a hipertrofia, e o que isso afeta em terrenos baixos, temperatura, todas as coisas, quem somos perante entre anabolismo, anti-anabolismo, catabolismo, anticatabolismo, sobre temas falados na hipertrofia, hiperplasia, aeróbio, anaeróbio, coisas que ao longo do tempo eu vou também compartilhando com vocês. O meu trabalho é muito extenso, eu sempre tenho muita coisa a compartilhar e a gente mistura para não ficar tão maçante, bota treino, bota conversa blá blá blá, assim, loucura, assim, aí depois que engorda e emagrece ainda pega e ainda fica assim, ó, com a mãe de fazer isso, haja tratamento, que mexeu essas rugas. Mas realmente estava mais torto, ali erramos o máximo, eu só torta mesmo, olha como ele fez direitinho. Ele show, adoro, veio fazer pertinho de mim, não tá morando aqui dentro, conheci a esposa, as 2 crianças dele, amei, muito obrigada, amei, 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 amei. Mês que vem a gente termina das costas. Arrasou, Lucas. Você, sua esposa, um beijo e as crianças também. Lindos.